Jovens e velhos santistas, antes de atingir a principal meta, que é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, o Santos precisa cumprir algumas pequenas metas dentro da competição. E metas que são intercaladas, a bem da verdade, né? O alcançar uma destas pequenas metas, ao alcançar uma destas pequenas metas, aquela maior se concretizará de uma forma mais fácil. Então eu diria para os senhores o seguinte, que neste mês de agosto o Santos pode fazer 15 pontos se jogar o futebol melhorzinho que jogou no segundo tempo contra o Paysandu e não aqueles 20 primeiros minutos de uma indolência irritante lá no Mangueirão. Aliás, um estádio grande, com a torcida ocupando os principais lugares mais baratos acima, imagino eu, a parte de baixo mais vazia, e com pista de atletismo, ou seja, pressão muito pouca, né? A torcida distante do gramado, gramado perfeito. Então, assim, o Santos encontrou as condições ideais para jogar. Ainda assim, o Brasão trabalhou no começo do jogo, o Santos teve lá algumas dificuldades, mas depois foi se assentando e percebeu que era só acelerar um pouquinho que dava para ganhar. E se ele percebeu, o técnico Fábio Carille e os jogadores, que se acelerar um pouquinho dá para fazer neste mês de agosto estes 15 pontos, né? Começou com estes 3 contra o Paysandu. Dá para o Santos encaminhar nesse mês a meta principal, que é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ganhar o campeonato, né? Escutei lá, pô, o Santos vai colocar na sua. Escutei, né? Na sua galeria de troféus a Série B depois de ser octacampeão brasileiro. Pelo amor de Deus, gente. Que conversa é essa, né? Isso aí é só um detalhe. O detalhe principal é subir. Ser campeão. Ah, campeão. Não, não é isso. Enfim. Então, eu acredito realmente que o Santos tem condição, porque fará os próximos 4 jogos no estado de São Paulo. 3 na Vila e 1 lá em Campinas contra o Guarani, que está em último lugar no campeonato. Então o Santos tem por onde, né, conquistar esse pequeno objetivo em busca do maior objetivo. Então, a partir disso, nós vamos abrir este pós-jogo de Santos 3, Paysandu 0, Paysandu do Poçante Casares, né, para destacar o porquê a vitória veio, mas não é preciso ser muito esperto para sacar que o Santos com o Guilherme é um jogador, sem ele é outro. Por isso que talvez seja a hora do seu Fábio Carille pensar em aproveitar o Guilherme de outra forma, que não como um secretário de lateral, porque ele perdeu um gol, né, ou deu azar naquela finalização de esquerda, mas fez um gol de cabeça como se fosse um centroavante, armou o contra-ataque para o Patati fazer o segundo e cobrou falta como se fosse o meia, né? E há quanto tempo a gente não viu uma cobrança de falta bonita dessas, né? Resultando em gol. Teve a do Otero outro dia, mas essa por cima, né, e tal, faz essa curva. Então, fica a dica, né, para o Carille. Se ele aproveitar um pouquinho mais o Patati, por exemplo, botar o Otero na esquerda, por que não? Né, com o Furt, que tem dificuldade para jogar nesse esquema, o Bigode, que já é veterano. Por que não pensar no Guilherme ali, né? Sem ter que voltar o tempo todo para marcar. E ele deu uma prova de que é possível fazer isso. Com a partida muito boa que ele fez, né? Aliás, ele foi um dos destaques do time, o principal destaque, mas teve outros também, e é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Vamos falar de Santos 3, Paysandu 0, em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, e dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recados. Aliás,
o Guilherme também foi o responsável pelo jogo ter ficado até um pouco mais suave, apesar do Santos ter brincado com a sorte enquanto não fez o segundo gol, né? Porque o Paysandu apertou e o Jair tirou uma bola em cima da linha. Se empata ali, minha gente. Mas nessa hora eu não ia estar rindo, né? Provavelmente já está full pistola, porque o Paysandu poderia ter empatado e aí a vitória talvez não tivesse vindo. O Guilherme, numa arrancada dele, tomou a cotovelada e desculpa, pelo amor de Deus, gente. Não é aquela coisa que o cara tá abrindo. Ele abre e vai deixando o cotovelo, vai empurrando o cotovelo na cara do Guilherme. A expulsão foi justa. Não é de jogo isso. Não é aquela coisa que o cara abriu o braço e ficou. Não. Ele foi fazendo menção de empurrar o cotovelo na cara do Guilherme. Então o Guilherme fez um gol de cabeça no cruzamento do Rodrigo Ferreira, que também não sei porque que as pessoas não entendem, é o modus operandi do Carille. Ficou uma dúvida. O que será que aconteceu? O Rodrigo Ferreira estava bem no jogo, deu cruzamento pro gol. Toma cartão amarelo no primeiro tempo. O jogador que é tecnicamente menos dotado, o Carille troca. Ele só deixa com cartão amarelo em campo, tipo o Guilherme, o Pituca, o Schmidt, o Gil. Outros jogadores ele tira. Ele não vai deixar, né? Entendeu? Ele tirou o Rodrigo Ferreira no intervalo, mas antes disso o Rodrigo Ferreira deu o cruzamento, né, pro gol de cabeça do Guilherme, quando o Santos passava lá algumas dificuldades, né? Apesar do gol anteriormente perdido pelo próprio Guilherme. No segundo tempo, o Santos administrou 1-0. Administrou 1-0. E passou alguns momentos de um pouco mais de atenção ali. O Brazão tendo que cortar algumas bolas cruzadas. E o lance que mudou a cara do jogo foi a expulsão correta, numa bola em que o Guilherme arranca e toma a pancada. Aí o Carille começou as mudanças, porque ele percebeu que a vaca podia deitar, e aí ele começou a mudar o time, né? Que não teve nenhuma grande surpresa. O Basso entrou, né? O Basso estava uns meses sem jogar e fez uma partida correta, o João Basso, né? Depois entrou o Alex, porque o Basso não estava aguentando mais. No intervalo, como eu já disse, entrou o Rainer. O Rainer não foi mal não no jogo, viu? Eu achei que o Rainer até no ataque chegou bem e tal. Fez uma coisa rara, né? Mas foi bem o Rainer no jogo. Não dá para reclamar dele não, né? O Jair salvou um gol, então só por isso você já, né? O Brazão também fez o papel dele, inclusive naquele primeiro lance do jogo. O Escobar no padrão dele, de muita vontade e tal, aquela técnica um pouco menos apurada, mas aquela entrega. O Schmidt e o Pituca, né? O Schmidt, inclusive, que bateu boca com o Guilherme, né? Também teve essa, o Guilherme foi personagem do jogo até pelo bate-boca com o companheiro. Schmidt e Pituca sempre sobrecarregados, às vezes errando demais, né? O Pituca deu um chute de fora da área perigoso, o primeiro lance perigoso do Santos. O Serginho não fez nada no jogo, nada vezes nada. Péssima partida do Serginho, péssima partida do Serginho. Talvez por isso até o Carille, que não levou o Miguelito e não confia no Patrick para essa função, né? E não ter o Juliano que está machucado, tenha colocado o Pedrinho, né? Ele deu uma mudança, fez uma mudança meio esquisita lá e tal. Tirou o Otero, que já tinha até feito um jogo razoável, mas caiu de produção, para a entrada do Bigode. O Guilherme e o Furt, que também brigou e tal. Mas eu também achei que o Furt foi mal, porque teve lance que o Rainer foi no fundo, ele escorregou na hora de chutar no gol. E uma bola na entrada da área que ele chuta bem, ele chuta forte, chuta torto. Então acho que hoje, apesar de a bola não ir tanto para ele assim, mas acho que hoje o Furt foi menos feliz do que em outras partidas. E aí entrou o Patati. Por quê? Que é aquilo que eu sempre falo. No sistema que o Carille joga, defensivo, o adversário está vindo para cima, com um a menos, você tem que ter velocidade. O Furt, no segundo tempo do Santos, geralmente ele é um peso morto. E ele põe o Bigode sempre, que né, muda muita coisa, é um pouquinho mais veloz. Aí dessa vez ele foi safo e botou o Patati, aí botou velocidade do Patati, do Pedrinho, né? E o Patati conseguiu, nessa bola que o Guilherme criou, receber pela meia direita, cortou para dentro duas vezes, acertou um chute bacana ali no contrapé do goleiro. O goleiro até tentou se esticar para pegar com o pé, mas não deu. Bobagem só tirar a camisa para comemorar, né? Por mais que ele e tal tivesse alguma coisa entalada na garganta. Mas é o que eu falo. Gente,
Não é que eu sou defensor do Patati, que eu quero ele na seleção brasileira e que um dia ele vai sair do Santos para jogar no Real Madrid, no Manchester City, não é isso. Mas vocês viram neste jogo, mais uma vez, vocês viram de novo o nível deste campeonato que é a Série B, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui que o Santos fez nesta sexta-feira é para fazer em todo o jogo. Ou em quase todo o jogo. Talvez contra o América, talvez contra o Mirassol, o Novo Horizontino, o Sport e tal. Ok, mas de resto é para fazer isso aí sempre. E para jogar contra os times desse nível, o Patati serve, ajuda, dá uma arrancada, dá um cruzamento, faz um golzinho aqui, outro ali. Então não dá para descartar um jogador assim, só porque vocês têm bronca do moleque, porque ele é da base, ou porque ele usa o apelido de Patati, entendeu? Vocês têm que parar, alguns de vocês, não todos, né? Uma parcela, de ter preconceito com o jogador porque ele é da base, ou porque ele tem o sobrenome do palhaço, ou porque. Tudo bem que eu entendo que ele fez aquela besteira lá no ônibus, né? Mas, pô, não vai perdoar o cara nunca mais? Perdoar o Pedrinho que entrou no campo antes dele, né? Então, assim, vamos torcer pro rapaz, né? Se ele continuar ajudando, ótimo. E aí, no final, numa bola em que o Patati brigou para recuperar, ele brigou para recuperar a bola, combateu, deu combate. Aliás, o Patati entrou muito melhor do que o Pedrinho no jogo. Outro dia eu falei aqui que ele era melhor que o Pedrinho. Teve gente que ficou bravíssima, se desinscreveu até do canal. Eu falei, meu amigo, posso fazer nada, eu não brigo com a minha inteligência nem com os meus olhos, mas vamos lá. Aí o Patati foi lá, tomou a falta, o Guilherme, pumba, fez o gol, 3-0, ótimo. Ótimo, porque foram 3 pontos, o ataque somou mais 3, o saldo aumentou, tudo isso é fundamental na Série B, no campeonato de pontos corridos. É você ter número de vitórias, é você ter gols pró e saldo de gol. A defesa não tomou nenhum, o Santos está 10 jogos invicto, né? Apesar do futebol ser aquilo que a gente viu e que se o Santos dá uma acelerada, consegue fazer as coisas serem mais fáceis e consegue fazer com que a gente termine o jogo, ou seja, ou melhor dizendo, que a gente passe o jogo, a gente poderia passar o jogo com uma sensação melhor ao assistir o Santos, e não como a gente termina. A gente termina feliz, né? Legal, ganhou e tal, mas podia ser assim desde o primeiro minuto e não a partir do 23º, 25º minuto, né? Então, assim, gostei do Patati, óbvio, gostei do Guilherme, gostei do Jair, basicamente foram os que eu gostei mais, né? O Brazão cumpriu o papel dele, o Baço saiu para a entrada do Alex porque ficou muito tempo sem jogar, fez o seu papel na Série B. Até porque, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, ó, os outros jogos da noite, teve um jogo, um resultado bom para o Santos, que foi o Avaí ter ganho do Operário por 1-0, porque o Operário está mais perto na tabela, né? O Operário estava com 29, ele tem um jogo a menos. O Operário ainda pode ir a 32 pontos, mas aí o Santos já abriu 5 para o Operário, né? E o Avaí foi a 28 e é o próximo confronto do Santos, né? Um confronto direto. O Avaí será na Vila Belmiro no sábado, dia 17, 4 da tarde, né? Aí o Santos pode aumentar essa diferença em relação ao Avaí. Repito, enquanto eu gravo esse vídeo, o Mirassol estava metendo 2-0 no Brusque, o Brusque realmente não acredito que tivesse condição de segurar o Mirassol, e o América ia vencendo o Botafogo por 2-1, ou seja, times do G4 vencendo na noite desta sexta-feira. Logo depois, nos próximos vídeos, eu atualizo vocês aqui com todos os resultados da Série B. Vamos à ficha do jogo, né? Posse de bola. O Paysandu teve 59 contra 41. Isso aqui, como eu digo sempre para vocês, é a prova de que o Santos, os melhores desempenhos dele, o Carille é um treinador reativo. Ele não é um treinador que propõe jogo, ele não é um treinador que faz o time dele construir. É um time reativo. Inclusive, quando o Paysandu estava com o expulso, o Santos cansou de dar bicuda para frente, porque não conseguia trocar passes, né? Então, é assim onde o Santos funciona melhor, quando o Santos funciona melhor, perdão. Com menos posse de bola, 41-59 no fim do jogo, mas você vai olhar lá no ataque, 18 chutes. Lembram que eu disse no outro vídeo que chutam de qualquer jeito? Porque não tem construção e o time sai chutando a torto e a direito? Então, aconteceu de novo. Foram 18 chutes, o Paysandu deu 12. Mas dos 12 chutes do Paysandu, 4 foram no gol. O Santos deu 18, 6 no gol. Ganhou de 3-0, ganhou. Mas é um aproveitamento
abaixo de 50% dos chutes, né? De 18 você acerta 6 na meta, então tem que caprichar um pouco mais nos chutes, porque ao invés de 3, ele tem enfiado 5 no Paysandu. Se o Santos se impõe pela sua grandeza, pela sua camisa e com a disposição que esse time mostrou no Campeonato Paulista, contra Bragantino, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Palmeiras, tinha feito 5-6 no Paysandu. Mas fez 3, tá bom, né? Não estou reclamando não. Acho que está de bom tamanho, estamos felizes. O final de semana vai ser suave na nave, né? Não tenho, estou de folga, não estou de plantão, vou poder dormir até mais tarde, vou poder ver meus filmes, minhas séries e sem esquentar minha cabeça que o Santos não tivesse conseguido o resultado contra o Paysandu. A campanha do Santos é esta: 20 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 33 gols pró, 14 contra. O Operário, que tinha melhor defesa, o segue tendo, ainda só tem 11 gols tomados, mas até aí tudo bem. O ataque do Santos deu uma disparada. O outro time que tem mais de 30 gols no campeonato, só para vocês terem uma ideia, é o Ceará, que tem 31 gols marcados e ainda não jogou nesta rodada, né? Até o momento que eu gravo esse vídeo, obviamente. Então o ataque do Santos foi a 33 e o saldo de gol é de 19, o melhor saldo de gol da Série B. Isso também faz muita diferença. Então, só recapitulando aquilo que eu disse no começo do vídeo, por conta da história de somar estes 15 pontos no mês de agosto, lembrando os próximos jogos: Santos e Avaí, dia 17, 4 da tarde, na Vila Belmiro. Depois, dia 21, 7 da noite, Guarani e Santos, lá em Campinas. Santos e Amazonas, no sábado, dia 24, Vila Belmiro, 4 da tarde. Ó, 2 jogos sábado à tarde, horário bacana, dia legal, ó, bom. E na sexta-feira, dia 30 de agosto, 9h30 da noite, Santos e Ponte Preta, na Vila Belmiro. Aí, quando for o mês de setembro, no dia 7 de setembro, abriremos contra o Brusque, fora de casa. Mas imaginem, eu estou falando de 15 pontos, o Santos tem 37 hoje, ganhando esses outros 4, somando 12, o Santos iria a 49 pontos. 49 pontos se fizer o agosto perfeito. Tem que fazer o agosto perfeito, porque depois sai contra o Brusque. O Brusque é um time que está na zona de rebaixamento, vamos ver como é que vai estar nesse momento do campeonato. Aí vem o jogo que vai ser um jogo chave contra o América Mineiro na Vila, lá em 14 de setembro, porque é um jogo de times lá da parte de cima, né? Aí o Santos pega o Botafogo, né? Dá para devolver aquela derrota fora, em São Paulo, e aí pega o Novo Horizontino, que é confronto direto também. Então veja só, América em casa, confronto direto, Botafogo em São Paulo e o Novo Horizontino em casa. Então lá em setembro o Santos vai ter uma outra sequenciazinha importante, né? Aliás, e o Operário depois, né? No mês de setembro em casa. Então, assim, só vai sair lá no dia 5 de outubro para pegar o Goiás. Estou já olhando para o futuro, visualizando essa tabela, porque desde o ano passado nós nos transformamos em discípulos do Malbataan, o homem que calculava, né? Precisamos ficar fazendo conta o tempo todo. Não precisa tanto dessa vez, mas se a gente puder já projetar e imaginar o que vai ser o futuro, ganhando os pontos para que, chegando lá em novembro, esteja com a vida resolvida, ótimo, melhor assim. Tá bom, meus caros? Então é isso. Uma boa vitória do Santos, tranquila, né? Quando o time acelerou, com destaques individuais. E agora eu vou depois assistir a coletiva do Carille, trarei depois mais para frente, né? O meu comentário a respeito do que disse o treinador do Santos no pós-jogo, lá no Mangueirão, para a torcida que esteve lá, marcando boa presença. Eu sempre fico feliz quando o torcedor do Santos, que não vê o time com frequência, vai ao estádio e lá acaba vendo uma boa apresentação, né? E o time fazendo valer o esforço e o amor da torcida nesses momentos. Tá bom, meus caros? Antes de encerrar, deixo aqui primeiro dar os meus últimos recados. Falei aqui também em nome de Vila Unitar Premium Beef, Arte do Bom Churrasco, e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, como eu disse no começo do vídeo. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe o like,
Se você gostou também do vídeo, pode se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações e se quiser, pode se tornar membro do canal 10, tá bom? Deixar aqui os meus sentimentos, porque foi uma sexta-feira absolutamente insana, terminando com o jogo do Santos, que para nós santistas é uma alegria, né, uma pequena alegria dentro dessa nossa vida, insana para mim no sentido do trabalho, de 2 programas de rádio, um programa de TV e as coisas do canal, enfim, uma correria danada. E uma notícia que você vê, a gente assiste a Olimpíada, o Brasil ganha medalha de ouro no vôlei de praia feminino, ganha no atletismo, enfim, conquista os seus resultados na canoagem. E aí a gente se depara com uma tragédia que ceifou a vida de 61 pessoas, profissionais das mais diversas áreas, da medicina, enfim, os envolvidos, a equipe, né, os pilotos e comissárias, enfim. O avião que caiu ali na região de Campinas, em Vinhedo, 61 vidas, né? Que coisa triste. Nossos sentimentos às famílias de todos que deixaram este plano nesta tragédia, nesta sexta-feira no interior de São Paulo. Tá bom, meus caros? Aproveitem o fim de semana e fiquem com aqueles que lhes são caros, porque a vida é um sopro. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.